Queridos, nós vamos finalizar essa série, uma série muito legal, uma série intitulada Fé e Trabalho, que foi baseada no livro do Tim Keller, como eu já falei aos irmãos, Como Integrar Fé e Trabalho, um livro que vale a pena você comprar. Se você ainda não comprou, esse é o último sermão da série, então a última tentativa de tentar te convencer. Compre o livro correndo, leia o livro, vale muito a pena. Até porque, nesses sermões, nós tivemos 5 sermões, nós não conseguimos explorar todos os detalhes que o Tim Keller explora neste livro. Então tem muito mais para você se aprofundar nesse tema, para você crescer nesse tema, para que você seja um profissional com excelência. E falando em excelência, eu quero finalizar nesta noite falando sobre este tema: excelência e suficiência. Excelência e suficiência. E eu quero chamar ou pedir aos irmãos para abrirem comigo as suas Bíblias aí em 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos, texto que nós utilizamos como tema da nossa igreja. Inclusive está na nossa fachada, está aqui no nosso painel de visão, missão, quem somos, e está em todo documento que nós emitimos. Esse texto está lá, principalmente o versículo 5 aí que nós vamos ler, e é exatamente esse texto que nós vamos meditar nesta noite. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 6. Excelência e suficiência. O texto diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos servos da nova ou de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse texto que nós acabamos de ler. Aplique essa palavra aos nossos corações. Que nós possamos entender as implicações, ó Deus, implicações desse texto para o nosso trabalho, para essa busca de um trabalho excelente. E que nós possamos, acima de tudo, dependermos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta-se a história de um sapateiro que se converteu e chegou para Martinho Lutero e disse para Martinho Lutero: como que eu posso servir a Deus agora que eu me converti? E muitos dizem que esse sapateiro estava esperando uma resposta mais ou menos como essa: abandona o seu trabalho e agora você vai para o seminário, vai fazer o seminário e vai ser pastor, vai se dedicar integralmente ao seu trabalho. Mas Martinho Lutero não disse isso. Martinho Lutero disse: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. No lugar de dizer, abandona o seu trabalho e vai servir a Deus como um pastor de maneira integral, Martinho Lutero disse para esse sapateiro: faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Que interessante. Honestidade, excelência, justiça. Nós somos chamados a desenvolver as nossas profissões com excelência, e isso para a glória de Deus. Nós já explicamos que a nossa vocação é viver para a glória de Deus. Somos chamados a sermos filhos de Deus, e a função que Deus nos colocou para sermos filhos de Deus é o que nós chamamos de trabalho. Mas que nós não podemos confundir essas coisas. A nossa identidade não está no nosso trabalho, mas sim no fato de sermos filhos de Deus. Por outro lado, todo trabalho digno é para a glória de Deus. Por isso, faça um bom sapato, faça uma boa ferradura,
e venda-o com preço justo. Faça um bom biscoito e venda-o com preço justo. E por aí vai. É assim que o nosso trabalho deve ser feito. E claro, nessa frase está com certeza implícita aí a ideia de excelência, como de honestidade, como já falei. Uma coisa que Lutero diz também é que o cuidado amoroso de Deus por nós, o cuidado amoroso de Deus nos é oferecido principalmente por meio do trabalho de outras pessoas. Uma forma de Deus mostrar que nos ama e que cuida de nós está no fato de nós recebermos de outras pessoas, do trabalho de outras pessoas, cuidado. Isso é maravilhoso, porque Deus nos colocou em um mundo para nós nos relacionarmos com outras pessoas e para nós trabalharmos e servirmos outras pessoas. Ninguém é autossuficiente, nós precisamos um do outro. E quando eu trabalho da maneira que eu sei trabalhar, e você trabalha da maneira que você sabe trabalhar, e nós nos ajudamos mutuamente a cumprir o nosso propósito diante de Deus, e oferecemos serviço com excelência e com honestidade um ao outro, isso demonstra amor de Deus. Isso é uma obra da providência de Deus, diz Tim Keller. O Tim Keller ele fala, como extensão da obra criadora de Deus, Deus nos criou à sua imagem, então o trabalho do cristão é direcionado para o Senhor e tem que ser realizado de modo distinto e para a glória dele. Agora, como extensão da obra providencial. Vocês sabem o que é providência de Deus? A providência, a obra da providência, a doutrina da providência é aquela doutrina que diz que Deus cuida de todas as coisas. Que Deus, ele não se ausentou desse universo, mas ele que faz o sol nascer todos os dias. Sim, tem uma lei lá, física, etc. E eu não vou falar nada sobre essas leis, enfim. Mas, ainda assim que tenha leis, é Deus que faz o sol nascer. Ele sustenta todas as coisas. É Ele que faz a planta crescer. É Ele que faz a chuva cair. Essa é a obra da providência, da sua graça, que todos os dias Ele derrama sobre nós. Da mesma forma no trabalho. A extensão da obra providencial de Deus no nosso trabalho é direcionado para o semelhante. E tem que ser realizado com excelência. Por quê? Porque o nosso trabalho demonstra a graça, a providência, o amor e a bondade de Deus para com o outro. Por isso que quando eu vou atender alguém, eu tenho que atender alegre. E não com uma cara brava, chateado, amargurado. Não, tenho que receber. Eu tenho que receber pessoas, ou eu tenho que atender pessoas de maneira alegre, feliz. Com alegria porque eu estou oferecendo para Deus e com amor porque é para o bem do próximo. É isso que o texto está dizendo, o nosso trabalho direcionado para o semelhante tem de ser realizado com excelência e para o bem do próximo. Amém? Vamos lembrar uma coisinha que eu já falei. Nós já falamos que o pecado manchou o nosso trabalho. E o pecado trouxe idolatria, trouxe egoísmo, trouxe vaidade, trouxe alienação. O que é alienação? Quando nós nos separamos até dos nossos. Vivemos o trabalho e esquecemos da família. O pecado trouxe também injustiça, desonestidade e várias outras coisas. E essa é a história das Escrituras. Eu trouxe essa citação, estou repetindo, e essa eu trouxe no 3º sermão da série, onde o Tim Keller diz, o Evangelho é a história verdadeira de que Deus criou um mundo bom, que foi danificado pelo pecado e o mal. O mundo foi danificado, por isso há injustiça. Contudo, o mundo foi redimido a um custo incalculável por meio de Jesus Cristo. E um dia o Senhor voltará para renovar toda a criação, amém? Acabar com todo o sofrimento e morte e restaurar a paz absoluta, a justiça e a alegria no mundo para sempre. As enormes implicações dessa cosmovisão, dessa nossa fé bíblica, afetam tudo. Especialmente o nosso trabalho. Entender que Deus criou todas as coisas para a sua glória, que o pecado afetou até o nosso trabalho, mas que Cristo está restaurando todas as coisas, faz com que nós nos envolvamos ativamente nessa obra, nessa missão de Deus, nessa Missio Dei. Uau, essa é a série de agosto. Missio Dei. Nessa missão de Deus de restaurar todas as coisas consigo mesmo. Amém? Agora, o Tim Keller, ele diz que o Evangelho transforma o nosso trabalho. Como? Substitui um enredo que motiva o nosso trabalho.
que é isso? Antes nós talvez trabalharíamos motivados pelo egoísmo, motivados pela aprovação, motivados pela recompensa. Claro, você trabalha porque você quer ganhar dinheiro. Agora não. Agora nós trabalhamos entendendo que esse é o nosso papel. Deus nos criou para cultivar e guardar. E para de maneira criativa multiplicar. Então nós inserimos o elemento da criatividade no nosso trabalho. Então substitui o enredo que motiva o nosso trabalho. Antes a motivação era o eu mesmo, agora é a glória de Deus. Altera o conceito do que é o trabalho. Antes o trabalho era enfado, canseira ou simplesmente algo para me dar identidade. Muitas vezes eu me declarava o que eu sou com aquilo que eu faço. Vocês entendem isso? Muitas pessoas, a gente pergunta, o que você é? Ou quem você é? E a pessoa fala a profissão. Não é assim na nossa cultura? Quem você é? Eu sou. E aí fala a profissão. O trabalho, então, como identidade, agora não. Nós entendemos o novo conceito de trabalho. O trabalho não é a nossa identidade. O trabalho é apenas a função na qual Deus nos colocou para cumprirmos a sua vocação. E qual que é a nossa vocação? Somos filhos que devemos viver para a glória dele. Você é filho de Deus, meu irmão? Amém? O trabalho também, ou melhor, o evangelho também reorienta a direção ética que adotamos no trabalho. Em que sentido, pastor? Se nós entendemos que é para a glória de Deus e é a expressão da imagem de Deus, então eu não vou mentir, eu não vou defraudar, eu não vou roubar, eu não vou tratar as pessoas de maneira má, eu não vou agir de maneira desonesta, eu não vou agir de maneira que não seja íntegra. Entenderam? Reorienta a direção ética que adotamos no trabalho. E isso é muito importante. Por isso que eu disse, todo trabalho digno, justo, é para a glória de Deus. Amém? Agora uma pergunta surge. E é essa pergunta que eu quero destacar a partir desse momento. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Eu não poderia terminar esse sermão sem dizer da onde vem a suficiência, da onde vem a capacidade, da onde vem a qualificação, da onde vem a força, da onde vem o poder para ter uma vida excelente dessa forma, para viver o trabalho de maneira excelente dessa forma. Porque senão tudo é moralismo. Então nós precisamos voltar mais uma vez para o Evangelho. E Paulo pergunta isso. No capítulo 2, aqui de 2 Coríntios, no versículo 16, ele está falando sobre o Evangelho ser cheiro de vida para aqueles que se rendem a Cristo e cheiro de morte para aqueles que rejeitam a Cristo. E depois disso ele pergunta, quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Ou quem, porém, é suficiente para essas coisas? O termo capaz ou suficiente, em algumas versões vai aparecer capaz e outras suficiente. São termos que está se referindo aqui à mesma ideia. Então, quem, porém, é suficiente para essas coisas? É isso que Paulo responde no capítulo 3. Da onde vem a nossa suficiência? Da onde vem o poder? Por que nós podemos confiar que podemos oferecer a Deus um trabalho excelente? Por quê? E claro, a resposta é a graça. E vocês vão ver também que a resposta também está na glória de Deus. Amém? Mas olha só o contexto. O texto de 2 Coríntios, Paulo estava sendo acusado e escreve esta carta para defender o seu ministério. As acusações que Paulo sofria eram as seguintes. Paulo é falso apóstolo, pois foi rejeitado e perseguido. Então Paulo, por ter sido perseguido em várias cidades, recebia essa acusação. A acusação do fracasso, por exemplo. Ele foi rejeitado e perseguido, então ele não é um apóstolo genuíno e verdadeiro. Nós precisamos tomar cuidado com essa acusação. Nem sempre teremos sucesso em todos os intentos. Nós precisamos submeter à vontade do Senhor. E o sucesso está em estar dentro da vontade do Senhor. Outra acusação é, Paulo não tem cartas de recomendação. E essa acusação é a que ele começa falando aqui no texto, nós vamos ver agorinha. Outra acusação é Paulo não segue a lei, a antiga aliança, aquela velha acusação dos judaizantes, que Paulo não exigia a circuncisão, não exigia os calendários, não exigia também as comidas que os judeus guardavam. E nós sabemos que tudo isso caiu em Cristo Jesus. Nós não precisamos se circuncidar, graças a Deus. Nós não precisamos mais de calendário e também não precisamos nos abster de certas comidas, a menos que você queira por causa de saúde, mas espiritualmente falando não tem efeito nenhum na sua vida. Então,
a acusação que Paulo estava recebendo era essa: Paulo é um fracassado e abandonou o ministério em Troade. Se vocês lerem um pouquinho, ele explica isso. Ele deixou a igreja lá em Troade porque ele foi atrás do seu obreiro, do seu companheiro. Então ele deixou a igreja em Troade e ele estava recebendo essa acusação, abandonou o ministério lá em Troade. Então Paulo é um fracassado. Observe a maneira que as pessoas tratavam o trabalho de Paulo. E Paulo escreve esse texto dizendo que não. A segunda epístola aos Coríntios está dizendo, ao contrário, o meu trabalho foi feito com o máximo de excelência. E eu tenho provas. Vocês, por exemplo, são essas provas. É isso que ele está dizendo. Em sua defesa, ele aponta para a providência do Senhor, mostrando que todo o seu trabalho foi feito com excelência, através da suficiência que vem de Deus. Todo o seu trabalho foi feito com excelência através da suficiência que vem de Deus. É o versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Como podemos oferecer um trabalho excelente? Como Paulo. E um dia, lá no final das nossas vidas, quando estivermos próximos aí a sermos levados para o céu, escrevermos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como podemos oferecer um trabalho excelente ao Senhor? Primeiro, entendendo que a nossa suficiência vem de Deus, e essa suficiência que nos faz cartas de Cristo ao mundo. Olha o que Paulo diz. O versículo 1 é exatamente aquela questão que eu falei anteriormente. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Naquela época, esses pregadores itinerantes, eles tinham que levar carta de recomendação. E muitas dessas cartas vinham de Jerusalém, por exemplo, de Tiago, que era um dos líderes de Jerusalém. E Paulo não levava essas cartas. E ele está perguntando aqui: será que eu preciso levar essas cartas? Eu sou o apóstolo Paulo, todos conhecem o meu ministério. E o argumento dele é exatamente o fato de que aquela igreja, a igreja dos Coríntios, a igreja ali em Corinto, ela tinha sido evangelizada por Paulo, e aqueles irmãos convertidos são a mostra que ele é apóstolo do Senhor. É isso que ele vai dizer no versículo 2. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. A igreja é a nossa carta, vocês são a nossa carta. Aonde Paulo pregou o evangelho, igrejas nasceram, mesmo que ele foi perseguido, apedrejado, saiu fugido, ou deixou um local para ir atrás do seu amigo, do seu companheiro. Em qualquer lugar que Paulo pregou, o evangelho se estabeleceu. Então ele está dizendo: vocês são a nossa carta, eu não preciso de carta. E ele continua, e é muito bonito o versículo 3, porque é exatamente nesse continuar que nós vemos isso, que Deus nos faz cartas de Cristo ao mundo. E ele diz: vocês manifestam. Então está evidente em vocês, na vida de vocês, na prática cristã de vocês, na conversão genuína e verdadeira de vocês, que vocês são cartas de Cristo. Olha que legal, nós, igreja do Senhor, somos o quê? Cartas de Cristo. Para quê? Produzidas pelo nosso ministério, ministério apostólico de Paulo, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Espírito Santo transforma os nossos corações, nos converte a Ele, de maneira que a nossa vida se torna uma carta de Cristo ao mundo, para que todos possam ler, conhecida e lida por todos e para todos. Essa ideia, pela suficiência que vem de Deus, nós somos uma carta viva, não é uma carta escrita. Antigamente tinha muito isso, hoje nós paramos um pouco, mas tinha muito essa noção de entregar folhetos, ir para a rua e entregar folhetos, e no folheto havia uma mensagem curta, mas uma mensagem do evangelho, dizendo: olha, Cristo morreu, e cada um com sua criatividade, cada um com sua mensagem. O ponto que Paulo está dizendo é que nós que somos essa carta, não um folheto escrito, não escrito com tinta, não escrito em pedra,
mas nos nossos corações, quando nós vivemos de maneira excelente, quando nós anunciamos, sim também, porque não é só o testemunho de obras, mas também o anúncio verbal, o anúncio através da palavra, mas quando nós vivemos e fazemos as coisas para a glória do Senhor. É isso que nós temos aprendido. No primeiro sermão eu trouxe essa citação do Keller, que ele diz: o trabalho é uma forma de participar da missão redentora de Deus no mundo. Missão redentora. Deus está restaurando todas as coisas em seu Filho. A nossa próxima série vai falar sobre restauração. Deus está restaurando todas as coisas na pessoa do seu Filho. E nós temos essa oportunidade magnífica, única, maravilhosa, de participarmos dessa missão redentora de Deus no mundo, trazendo ordem, beleza e prosperidade, onde há caos, feiura e pobreza. Então nós podemos fazer isso através do nosso trabalho, dedicando ele ao Senhor e para a glória dele, fazendo as coisas com excelência, na suficiência que vem do Senhor. Amém? Em segundo lugar, suficiência que nos faz servos da nova aliança. E a partir do versículo 4, Paulo vai dizer isso. Ele diz: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu não estou falando isso, que vocês são a minha carta, que vocês evidenciam que o meu ministério é diante de Deus por conta de um orgulho ou de uma vanglória. Não! Eu estou falando isso porque eu tenho confiança em Cristo, porque eu sei que tudo vem de Cristo. Isso é maravilhoso, porque Paulo aponta sempre para Cristo. Paulo é um espelho e tem o propósito sempre de apontar para o seu Senhor. E ele está dizendo: é por meio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Não, pelo contrário, a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos habilita, o texto continua, que nos capacitou para sermos ministros, servos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui, claro, o texto não está dizendo para nós rejeitarmos qualquer estudo bíblico, qualquer aprendizado, não é nada disso. Esse é um dos versículos mais mal entendidos da Bíblia, como se devêssemos rejeitar totalmente pregação da palavra, estudo e etc. Não. O texto está dizendo, o contraponto que Paulo está fazendo aqui, o ministério da letra é o ministério que foi firmado, ou a aliança que foi firmada no Sinai, nos 10 mandamentos. E o do Espírito foi aquela que foi firmada por Cristo Jesus na cruz. E ele está dizendo, o ministério da letra dos 10 mandamentos, ele gera morte. Por quê? Porque nós não seremos capazes de obedecermos à lei. Então, se nós tentarmos sermos salvos pela obediência da lei, por mérito próprio, por autojustiça e etc., isso vai gerar morte. Eu não sou capaz de obedecer a lei por minha força e não serei salvo dessa forma. Ao contrário, o ministério do Espírito é aquele que me liberta disso e faz com que eu possa sim obedecer, mas não querendo a salvação, mas sim em gratidão, em resposta. Então esse é o ministério do Espírito, que Paulo vai continuar trabalhando a partir do versículo 7, que nós não vamos ler, mas você pode ler na sua casa. Mas o ponto aqui é que ele diz que nós somos ministros de uma nova aliança, ou servos. O termo ministros aqui é o mesmo termo para diáconos. Então nós somos servos, somos ministros, somos aqueles que servem, aqueles que trabalham. Trabalham o quê? Na nova aliança. Não na igreja presbiteriana Nova Aliança, mas na nova aliança que é maior do que a igreja local. A nova aliança não inclui só as igrejas locais. A nova aliança inclui o seu trabalho, a sua família, o seu levantar amanhã, 6 horas da manhã, se você for levantar às 6 horas da manhã, ou 7 horas, 8 horas, 9 horas, não sei. Mas inclui sua semana, inclui o seu estudo, a sua faculdade, inclui toda a sua vida, toda a sua família. E nós somos servos dessa nova aliança. É isso que o Tim Keller ele fala aqui. Ser cristão no mundo corporativo, talvez você não esteja aí nas grandes corporações, mas é dar um trabalho simples, mas é também. E nesse sentido, ser cristão no mundo corporativo significa, portanto, muito mais do que ser honesto. Significa até mais do que um evangelismo pessoal ou promover um estudo bíblico no escritório. Você até pode fazer essas coisas, sim. Mas é muito mais do que isso. Até pode não, deve fazer essas coisas, né? Ser honesto e promover o evangelismo. Antes,
Tim Keller diz, significa analisar as implicações da cosmovisão do Evangelho e dos propósitos de Deus para tudo que envolve o seu trabalho e para todos os setores da organização sob sua liderança. Significa o quê? Significa você entender que a sua fé tem implicações práticas no seu trabalho e ali no seu trabalho você portar como servo para cumprir os propósitos de Deus. O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para a sua vida dentro do seu trabalho? É essa a ideia. Então, nós somos servos. Nós nunca podemos esquecer disso. Às vezes, nós enchemos o nosso coração de orgulho e achamos que somos mais do que somos. Mas o Evangelho nos faz servos. Amém? Terceiro lugar, suficiência que nos faz a imagem do Senhor. Aqui eu tenho que ler um trecho que está no finalzinho desse capítulo, e é um trecho que eu particularmente gosto muito. Olha só o que diz, a partir do versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. O texto está dizendo que quando os judeus leem o Antigo Testamento, eles não conseguem ver Cristo. Os judeus, no caso da época de Paulo, também os judeus da nossa época. Porque para ver Cristo, para ver a glória de Deus, necessita conversão. E eles leem o Antigo Testamento e não conseguem ver que em Cristo tudo aquilo é cumprido. Por isso eles estão distantes do Evangelho. Agora Paulo está dizendo, quando porém alguém se converte, esse véu é tirado. É você quando se converteu, lia a Bíblia e não entendia nada, correto? Agora você se converteu, você lê a Bíblia e, uau, como Deus é maravilhoso. É esse véu que é tirado. É exatamente isso que acontece. E aí o texto continua, ora, este Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira liberdade é o cumprir a vontade dele. E todos nós, com o rosto descoberto, nós que já nos convertemos, nós que já fomos convertidos, nós que já temos o Senhor, nós estamos com os nossos rostos descobertos. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. A suficiência nos faz a imagem do Senhor. Nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Eu comecei essa série dizendo que Deus trabalha. E que o trabalho, quando nós trabalhamos com excelência e dedicação, é uma expressão da imagem de Deus que carregamos em nós. E nós que temos essa imagem redimida, restaurada, podemos anunciar o Evangelho através do nosso trabalho e a glória de Deus. E essa imagem está sendo restaurada. Nós estamos sendo transformados à semelhança de Cristo. Amém? Tim Keller também diz para nós, quando nós entendermos, né, o que ele fez para resgatá-lo, quando você entender o que Cristo fez para resgatá-lo, seu orgulho, inveja, começarão a desaparecer. Orgulho no trabalho, por você se sentir realizado no seu trabalho, ou inveja, porque o outro se deu bem e você não se deu bem, começarão a desaparecer. Porque sua autoestima não mais dependerá de você ser mais rico, mais legal, mais poderoso, ou viver com mais conforto. Sua autoestima não estará nessas coisas terrenas, efêmeras. Sua autoestima estará no fato de você ser adotado na família de Deus e, portanto, já tem a sua autoafirmação. Você está justificado aos olhos de Deus, então não tem de provar nada a ninguém. Você foi salvo por meio de um sacrifício morto, de modo que você está livre para ser um sacrifício vivo. Você é amado eternamente. Assim pode trabalhar de forma incansável em resposta a uma tranquila plenitude interior. Porque não é o seu trabalho que vai te dar autoafirmação. Não é o seu trabalho que vai te dar identidade, mas é Cristo. E assim, contemplando a glória de Cristo, somos transformados à sua semelhança. Eu quero concluir só com mais esse detalhe. Suficiência para excelência na contemplação da glória de Deus. Se vocês observaram, tudo que nós falamos é que a excelência vem pela graça, mas ela vem através da contemplação
da glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender a contemplar a glória de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Todos nós com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Somente quando eu for capaz, através do Espírito, pela graça, através da oração, da leitura da palavra, da devoção, da verdadeira piedade, da entrega total, sem reter nada, quando eu for capaz, então, diante de todas essas coisas que eu falei, de contemplar a glória de Deus todos os dias, não só nas coisas que Deus criou, mas também nas pessoas, que também Deus criou, claro, mas nas pessoas que Ele colocou na minha vida, e nas coisas que eu faço, para a glória dEle, então seremos transformados de glória em glória. Essa verdade está em toda a Escritura Sagrada. Eu sempre leio esses textos para os irmãos. Olha lá, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, já somos. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque ainda estamos num mundo cheio de pecado. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? O veremos. Haveremos de vê-lo como Ele é. Ver, contemplar. Nós precisamos aprender a ver Cristo. Estamos vendo hoje por um espelho. Um dia o veremos face a face, então seremos como Ele é. Olha só que isso tem tudo a ver com trabalho, com serviço. A Bíblia nos diz que Deus nos deu pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo. Claro que aqui aponta para o serviço na igreja, mas vai além, com certeza vai além. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós aprendermos a contemplar a glória de Deus, seremos transformados de glória em glória. A excelência, a suficiência para a excelência vem dessa contemplação, dessa graça maravilhosa de contemplar a sua glória. Isso estende além dessa vida aqui. É o que o Tim Keller nos diz. Quando o nosso coração passa a esperar em Cristo e no mundo futuro que Ele nos garantiu, quando carregamos o jugo suave dEle, recebemos poder para trabalhar de coração liberto. Conseguimos aceitar com alegria qualquer patamar de sucesso e realização que Deus nos der em nosso trabalho, porque Ele nos chamou a realizá-lo. Trabalharemos com tranquilidade e paixão, sabendo que no final das contas, os mais profundos desejos do nosso coração, incluindo aspirações específicas para o nosso trabalho aqui nesse mundo, serão concretizados somente quando chegarmos ao nosso verdadeiro país, o novo céu e a nova terra. No final das contas, e eu já falei sobre isso, a extrema realização dos desejos do nosso coração, somente no retorno de Cristo. Porque só Ele, só a glória dEle pode nos satisfazer. Amém, meus irmãos? Algumas implicações práticas para nós finalizarmos. Faça um bom sapato e venda por preço justo. Faça um bom sapato e venda por preço justo. Excelência e honestidade. Busque no Senhor suficiência e capacitação para isso. Somente pela graça. Somente pela graça nós podemos entregar ao Senhor um trabalho excelente, honesto, justo, em um mundo que é corrupto, em um mundo que é injusto, em um mundo que muitas vezes o melhor não é valorizado. Então, busque o Senhor, busque a suficiência que vem do Senhor. Em nome de Jesus, aplique sua fé, a sua vida de forma prática. Isso é uma implicação prática, aplique a sua fé. É lógico isso, não é? Se é cristão, você tem que aplicar a sua fé. E meus irmãos, por incrível que pareça, muitos cristãos não fazem isso. Nós chamamos os cristãos que não aplicam as suas crenças, a sua prática cotidiana, de ateísmo prático. É aquele ateu que não diz que é ateu, mas a sua vida, a maneira que ele vive no dia a dia, mostra que ele é um ateu, que não crê no Senhor.
Então, em nome de Jesus, aplique sua fé à sua vida de forma prática. Busque ser uma carta viva de Cristo, aberta para todos lerem e verem o poder do Evangelho em ti. Quem se relaciona contigo pode dizer: essa pessoa tem o poder de Cristo, essa pessoa é transformada pelo Senhor, essa pessoa vive no poder do Evangelho. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, trabalhe, mas descanse também. O livro do Tim Keller termina falando sobre descanso. Não tivemos um sermão só sobre descanso, mas vale a pena você ler o livro para você ver essa ênfase. Descanse. Descanse na providência de Deus e no amor dele por ti demonstrado pelo trabalho de outros. Nós também precisamos ser humildes para receber o trabalho de outros, o serviço de outros em nossa vida. Nós precisamos também aprender isso e entender que isso também é o amor de Deus demonstrado por nós. Então descanse e não esqueça, guarde um dia de descanso. Tem que guardar, meus irmãos. Essa é uma regra, uma ordem, um princípio bíblico desde a criação. 6 dias nós trabalhamos e 1 descansamos. Faça isso, porque senão a sua saúde emocional, a saúde do seu lar, a sua saúde mental e física também vão pro beleléu, né? Vão acabando. Então, em nome de Jesus, aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Seja íntegro em seu trabalho. Pela suficiência de Deus, você está sendo transformado à imagem de Cristo. Portanto, fuja da injustiça e do mal. Fuja. Eu sei, vivemos em dias terríveis, a corrupção reina. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, viver de maneira íntegra. Se ouve falar muito que cristão, quando se envolve com política, vira corrupto. Vocês já ouviram isso? Que terrível isso! E que terrível é saber que realmente isso acontece. Cristãos que se envolvem com essa máquina terrível da corrupção e vão sem ser luz, sem ser íntegros. Simplesmente porque visam o bem próprio, bem pessoal, acima da justiça. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Não estou dizendo que o cristão não deva se envolver. Nós precisamos nos envolver em todas as áreas deste mundo, mas para sermos luz, e não para sermos igual ao mundo. Para sermos sal, e não para perdermos o nosso sabor. Amém? Em nome de Jesus, busque a glória de Deus. A suficiência para a excelência vem pelo contemplar a glória de Deus e pelo imenso desejo que tudo seja para a glória dele. Fanny Crosby, já ouviram falar? Fanny Crosby é autora de uns 5.000 hinos. Tem alguns hinos no nosso inário, como por exemplo aquele A Deus Demos Glória, que foi ela que compôs. E ela era cega. E ela compôs os hinos mesmo sem ver, mas ela via. Ela não via com esses olhos. Ela via com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Ela via a glória de Deus. Então ver a glória de Deus não é ver com os olhos físicos, não é ver um anjo, uma luz, um brilho, nada disso. É ver espiritualmente, é ver a beleza do Evangelho, mesmo que seja cego. Como Fanny Crosby, que viu a glória e compôs muitos hinos de maneira excelente. Então, vamos finalizar da mesma maneira que nós finalizamos há 2 domingos? Fiquemos de pé. Vamos ler esse texto. No 3. 1, 2, 3. Assim